Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas nessa manhã. Hoje nós daremos continuidade aos estudos que temos feito sobre depressão espiritual. A procura nossa é resolver o seguinte tema: por que crentes ficam desanimados na busca cristã, na vida cristã? O livro que nós estamos utilizando como base é o livro Depressão Espiritual, do Dr. Martin Lloyd Jones. Nós estudamos na semana passada o versículo o capítulo 4 e agora nós estudaremos o capítulo 5. O texto básico, texto da palavra do Senhor, básico do nosso estudo de hoje é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. O texto nos diz o seguinte: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Os crentes ficam infelizes por várias razões. Muitas vezes passamos por um período de tentação, e aí há uma investida em nossas vidas, tanto por parte do diabo, mas principalmente por aquilo que nós desejamos, que é justamente o combustível que é utilizado para nos causar algum tipo de desequilíbrio. Nós também passamos por momentos de perseguição. Muitas vezes somos perseguidos por pessoas, perseguidos por conta de algumas situações que nos colocamos, e isso gera um certo desânimo na busca na vida cristã, no desenvolvimento da vida de oração, no desenvolvimento da vida devocional, no desejo de crescer e de se desenvolver na presença de Deus. Falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da sua palavra, como nós já estudamos na semana passada, gera também esse desânimo. O fato de nos sentirmos infelizes ou perturbados não significa que não somos crentes ou que não somos cristãos. Na verdade, todos nós passamos por algum tipo de dificuldade, porque nós estamos numa batalha diária para vencer a nossa carne, as nossas inclinações carnais, e procuramos então viver uma vida de santidade. E nesse processo de busca de santificação, nós com certeza enfrentamos uma batalha diária. E não podemos nos desanimar nessa busca. Estamos em uma batalha contra o diabo e seus anjos. E ele vai se utilizar de vários meios para nos atacar e para gerar em nós esse estado de miserabilidade, esse estado de depressão, de desânimo, para fazer de nós crentes sem fervor e sem aquela coerência com a fé que precisa ter para que possa causar impacto nas pessoas que estão à nossa volta. Então, o diabo quer que nós nos tornemos crentes miseráveis, crentes tristes, infelizes, porque isso vai, com certeza, gerar impacto na evangelização e no desenvolvimento do reino de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Fora isso, nós temos um mundo hostil, que é controlado pelo diabo e seus anjos, como diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, que ele é o príncipe desse mundo, o Deus desse século, então ele é aquele que tem domínio sobre a estrutura, as estruturas do mundo que vivemos. E esse mundo, então, é hostil à nossa fé. Nós estamos em um ambiente que não é propício para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa felicidade em Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa consciência. Uma outra coisa importante é que todos nós teremos nossa fé provada. No nosso dia a dia, todos nós teremos a nossa fé provada. Então,
o livro de Tiago vai nos dizer no capítulo 1, versículo 2 e 3 o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, Deus permite que nós tenhamos a nossa fé provada, porque existe um propósito na provação, que é justamente de nós crescermos espiritualmente, de nós nos desenvolvermos espiritualmente. Logo, todos nós temos várias experiências no nosso dia a dia que vão nos conduzir a esse estado de tristeza. Então, ter essa experiência nos faz mais fortes, deve nos fazer mais fortes, mais santos, mais íntegros diante do Senhor. E não pessoas desanimadas com relação à fé. Por quê? Porque essas experiências são comuns, são normais no nosso dia a dia. Essa consciência de que essas experiências são normais deve nos conduzir a uma busca constante da presença do Senhor e da edificação na presença do Senhor. Hoje, então, iremos estudar mais um motivo de depressão espiritual em crentes, que é o desânimo ocasionado por pecados passados. O desânimo ocasionados por pecados passados. O objetivo do nosso estudo é entendermos o problema do desânimo na vida de crentes, de cristãos. Então, nós não estamos aqui estudando nem fazendo aplicações a não crentes. Estamos estudando pessoas que compreendem a salvação, que já têm discernimento a respeito da justiça de Deus e que essa justiça é alcançada pela fé, que entende que tem uma aliança com o Senhor e que vivem buscando a santificação e desenvolvendo a sua fé. Então, o propósito do nosso estudo de hoje é justamente explicar ou procurar entender alguns estados de desânimo em relação à busca do Senhor associado a pecados passados. Qual o problema real aqui? O primeiro é que tudo isso é obra do diabo. Esses ataques que nós sofremos por parte do diabo. E segundo, que é o que nós vamos estudar, é falta de conhecimento doutrinário. É o que normalmente gera esse desânimo associado aos pecados passados. Pessoas que cometeram alguma falha no decorrer da sua vida cristã, ou antes mesmo de se converterem, e não conseguem se libertar disso. Eu me lembro, por exemplo, de um novo convertido, eu acho que tinha uns 2 ou 3 meses de convertido, e o indivíduo está andando na rua, se encontra com a ex-namorada descrente, começa a conversar, resolve namorar, namora, e depois disso, a pessoa começou a ficar deprimida. E aí começa a hora, e não se sente perdoada. Até que um dia se encontra com o seu discipulador e conversa com o discipulador. E o discipulador faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: você já pediu perdão? A pessoa diz: já. Então está perdoada. E a pessoa se sentiu assim, livre e feliz depois dessa palavra do discipulador. Porque apesar de ter pedido perdão, apesar de ter se quebrantado, apesar de ter tido disposição para não praticar mais o pecado, não tinha se libertado da culpa. E essa culpa, muitas vezes, é promovida justamente pelo diabo e seus anjos. Há uma opressão espiritual sobre a vida da pessoa para que a pessoa não sinta a alegria de viver a vida cristã. E, normalmente, falta de conhecimento doutrinário é um dos motivos que leva a isso. E é interessante porque aí o discipulador, que já tinha conhecimento doutrinário, vem e traz uma palavra de libertação para a vida daquela pessoa. Então, é sobre isso que vamos trabalhar nessa manhã. Paulo é um exemplo de como um pecador é perdoado incondicionalmente. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 ao 16, nos diz o seguinte: sou grato para com aquele
que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo é um exemplo de como um pecador é perdoado incondicionalmente. O que a gente observa aqui é que ele diz, olha, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. É interessante nós observarmos o capítulo 9 do livro de Atos, versículo 1 e 2, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Respirando ameaças e morte. É nessa situação que Paulo está indo para Damasco. E o que a gente encontra, então, o que ele encontra é Jesus no caminho. E respirando ameaças e morte, Jesus o converte e o muda. E Paulo abraça o evangelho, abraça a graça do Senhor, e isso faz dele um homem livre, não somente das culpas da sua culpa em relação a Deus, mas da sua culpa em relação a si mesmo, do seu comportamento. Ele não somente foi perdoado, ele aceitou esse perdão e recebeu pela fé, de forma que ele se tornou um homem livre de qualquer tipo de culpa daquilo que foi feito no passado. O que a gente observa, então, em Paulo, é um indivíduo equilibrado, abençoado, feliz na vida cristã, justamente porque, pela fé, ele abraçou essa bênção e esse perdão para a sua vida. Então, ele é um exemplo para nós. E é interessante porque ele mesmo coloca assim, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, ele é o modelo. Modelo de perseguidor da igreja, um modelo de alguém que era extremamente resistente a Jesus e aos propósitos de Deus através de Cristo, que se converteu e foi alcançado pela graça. E ele hoje é um modelo para todos nós, de que Deus pode perdoar. E se Deus pôde perdoar Paulo pelo aquilo que ele estava fazendo com a igreja, com certeza ele pode nos perdoar por qualquer tipo de pecado. E é isso que Paulo quer dizer aqui. O que provoca, então, o desânimo ocasionado por pecados passados? Inicialmente, o que provoca é diferenciar um pecado do outro. Nós, às vezes, o que acontece conosco é o seguinte, nós classificamos certos tipos de pecado. E nós dizemos que esses pecados são mais graves e que outros pecados são menos graves. E quando nós fazemos isso, o que nós estamos nos focando é justamente numa classificação que faz de alguns pecados serem tidos como não perdoáveis. É o caso, por exemplo, de um senhor que uma vez eu tive a oportunidade de evangelizar lá em Barra do Mendes. Nós chegamos numa comunidade, começamos a pregar, e aí, pregando para esse senhor, ele disse, não, mas eu não posso me converter mais porque eu cometi um pecado imperdoável. E qual é o pecado imperdoável? Ele disse, o pecado imperdoável é o adultério. E aí é interessante, porque na mente dele,
e na igreja que ele frequentava antes, o adultério é um pecado imperdoável. E ele ter cometido esse pecado fez com que houvesse uma barreira na vida cristã, para a vida cristã. De forma que ele nunca mais voltou para a igreja. Por quê? Porque aquele pecado tirou dele essa alegria na vida cristã. Ao invés de buscar perdão pelo pecado e corrigir a sua vida, o que ele fez foi justamente se afastar completamente do evangelho. Porque para ele, aquele pecado é mais grave do que qualquer outro tipo de pecado. E essa é uma dificuldade que muitas vezes nós encontramos no decorrer da nossa vida. Não existe pecadinho e pecadão. O que nós encontramos nos ensinamentos das Escrituras é que nós precisamos ter essa coerência com as Escrituras. Nós precisamos tratar pecado como pecado. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele tem consciência do seu próprio pecado. É o que a gente observa aqui em Paulo. Ele se via como o principal dos pecadores. Alguém podia dizer assim, então existe um pecador maior e outro pecador menor. Não. A questão aqui é que Paulo se via como um dos principais dos pecadores, justamente por conta da aproximação de Deus que ele tinha. Então, quanto mais próximo de Deus, é o que a gente vê em Isaías, por exemplo, né? Isaías capítulo 6, Isaías está profetizando as nações e, de repente, ele tem uma visão de Deus, e ao ter a visão de Deus, ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o que a gente observa é que ter uma visão de Deus nos faz perceber os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. E é isso que a gente encontra aqui no apóstolo Paulo. Um homem que tinha essa percepção, mas ele não está ali classificando um pecador maior do que o outro. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecados. E aí, o que a gente precisa entender é que nós não devemos pensar em termos de pecado específicos. O que nós precisamos entender é pensar no pecado em termos do nosso relacionamento com Deus. E é isso que a gente vai observando em alguns textos nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, José do Egito, em Gênesis capítulo 39, versículo 9. Veja o que é que ele diz quando lhe é proposto uma experiência sexual com uma mulher casada. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Em última instância, o grande problema do pecado não é que existe um pecadinho e um pecadão. O grande problema do pecado é que quando nós pecamos contra Deus. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Davi também entendeu isso no Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele tinha matado Urias, tinha adulterado com a esposa de Urias, depois matou Urias para poder esconder o seu adultério. E o que nós encontramos nele, na hora que ele se quebranta, na hora que a consciência de pecado vem, é que ele tem uma consciência, que ele pecou contra Deus. Muito mais do que ter pecado contra Urias, ele pecou contra Deus. O pecado dele interferia na sua relação com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Não existe pecadinho e pecadão. O que existe é uma quebra da comunhão com o Senhor. O que existe é uma interferência na nossa relação com Deus. E é assim que nós precisamos enfrentar o pecado. Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, ele vai nos dar uma lista de pecados associados à carne. E veja só o que ele faz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja o que é que Paulo faz. Ele faz uma mistura de vários tipos de pecado. São prostituição e impureza, pecados associados à sexualidade e lascívia. Depois ele fala sobre idolatria e feitiçaria, pecados relacionados à religião. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas.
pecados relacionados a relacionamentos. Depois ele diz bebedice e glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, bebedice e glutonarias. Ele coloca junto com feitiçaria. E o que a gente observa é que na mente do apóstolo não existia uma diferença entre o pecado da feitiçaria e nem entre o pecado da feitiçaria e da idolatria, da prostituição, do adultério, das impurezas, da lascívia e a bebedice e a glutonaria. O que a gente observa, então, é que não é um pecado que é mais grave do que o outro. Mas todo pecado interfere na nossa comunhão com Deus. E é assim que nós precisamos enfrentar o pecado. Jesus nos diz em Marcos também, capítulo 15, versículo 19 e 20, ele nos diz o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O que a gente observa, então, é que esse conceito de que existe um pecadinho mais grave do que outro, né, não é um conceito cristão, não é um conceito bíblico. Todo pecado nos interfere na nossa intimidade com Deus, interfere, quebra a nossa comunhão com o Senhor. E nós precisamos enfrentar o pecado dessa forma. Então, José do Egito enfrentou assim, Davi, Paulo, o próprio Jesus nos ensina isso. Não somente que o pecado praticado, mas o pecado alimentado no coração, que é o que Jesus vai nos ensinando. Do coração procedem os maus desígnios, os adultérios, a prostituição, os homicídios, e são essas coisas que contaminam o homem. Então, nos impede, quebra a nossa comunhão com Deus. E é assim que nós precisamos enfrentar o pecado. Então, primeira coisa que nós observamos, o que provoca desânimo, ocasionando por pecados passados, diferenciar um pecado do outro. Então, não importa qual foi o pecado que você cometeu no passado, Deus já lhe perdoou. Não importa qual é o pecado, não existe um pecado maior do que o outro. Não existe uma hierarquia de pecados. O que existe é pecados que quebram a nossa comunhão com Deus. E é sobre isso, então, que Jesus vem resolver a nossa situação. É para isso que Jesus morre na cruz, para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. Segunda coisa que nós observamos, o que provoca desânimo ocasionado por pecados passados. Incredulidade. Não crê nas Escrituras. Timóteo 1, versículo 12 a 16, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. São dois aspectos interessantes, ignorância e incredulidade, que o apóstolo Paulo fala que justificam o comportamento que ele tinha antes. Mas é interessante nós observarmos que incredulidade é o que gera muitas vezes desânimo no nosso coração. Você lê a palavra e ela diz, você está perdoado. Mas você não se sente perdoado, porque você não tem fé naquela palavra que você leu. As Escrituras têm inúmeros textos que vão nos instruindo a respeito do perdão de Deus. E aí a pessoa não toma posse desses textos. Lê o texto, mas parece que existe uma barreira para crer, justamente porque a incredulidade vai dominando o nosso coração. E é isso que nós precisamos entender a respeito do pecado, do pecado que vai tirando, vai nos deprimindo, dos pecados passados que vão nos deprimindo. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está falando aí que é de alguns pecados? Não. Ele nos purifica de toda injustiça. Qualquer tipo de injustiça que nós tenhamos praticado, nós somos purificados.
à medida que nós confessamos os nossos pecados. Não há limites aqui, não há distinção entre pecado e pecado. O que há é ministração de perdão, de justificação, de purificação através do que Cristo fez na cruz, da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nos proporcionou essa bênção, essa libertação completa. E nós precisamos tomar posse dela. É interessante quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 10, versículo 10 até o 16. Uma experiência que Pedro teve. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Pedro. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres incomum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E aí, então, a gente já sabe o decorrer da história, que ele vai pregar na casa de Cornélio, gentios, né, pessoas que eram do povo gentil, e o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. E ele entendeu que aquela visão estava associada justamente aos gentios. Mas o que a gente observa no texto é que o que é que diz que um alimento é imundo? O que diz, naquela época, era a lei que dizia. Ora, quem é que estabelece o que é puro e o que não é puro? Deus. Deus estava dizendo para ele, olha, o que eu purifiquei, não considere impuro. E aí, Pedro, ainda assim, resiste à palavra que foi dada a ele. E às vezes é isso que acontece conosco também. Deus diz, olha, você já está purificado pelo sangue do Cordeiro, mas você continua a agir como se estivesse impuro. Continua a resistir à palavra que Deus já deu a seu respeito. Então, o que a gente observa é que muitas vezes a incredulidade é o que nos conduz a esse estado de desânimo em relação à fé. Pecados passados foram perdoados. Tome posse disso pela fé. Não fique esperando uma revelação divina, uma coisa extraordinária, um anjo aparecer para lhe falar. Não fica esperando uma profecia, alguém se levantar em profecia para que você possa tomar posse do perdão que Deus já lhe ofereceu. Você precisa entender que essas coisas são alcançadas pela fé. E assim, nós precisamos abraçar a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus em nossos corações. E fica aqui, então, essa palavra. Ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo, porque Deus purificou. Se Deus já nos purificou, então nós estamos purificados e não há nenhuma condenação mais sobre as nossas vidas. O que provoca desânimo ocasionado por pecados passados? Crer na morte expiatória de Jesus, mas não entender as suas implicações. Essa é outra coisa que acaba ocasionando. A pessoa crê na morte expiatória de Jesus, entende, busca a salvação, é uma pessoa salva, mas não entende o que é, quais as implicações daquela morte ali na cruz. Quais as implicações para a pessoa. E aí, Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 16, nos diz o seguinte: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que nós encontramos aqui é uma pessoa que tem consciência das implicações da morte de Cristo e da sua redenção. O que a gente observa aqui no apóstolo Paulo é que ele tinha consciência do tipo de pecador que ele era, dos tipos de pecado que ele tinha cometido contra o reino de Deus, contra a igreja do Senhor. Mas esse indivíduo, ele não tem somente essa consciência. Mas no versículo 14 ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, ele era um grande pecador, mas a graça de Deus foi suficiente para perdoar todos os seus pecados. E é essa consciência que tem o apóstolo Paulo. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, nos fala a respeito também dessa abrangência do perdão. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui está dizendo assim, de alguns pecados, da classe menos grave de pecados. Não tem isso. O que o texto está dizendo é: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não importa qual seja o pecado é perdoado. Não importando qual seja ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, nos diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Os nossos pecados. Não está aqui alguns pecados, são todos os pecados. Não importa qual tipo de pecado eu tenha praticado. Se eu me converti e tenho uma aliança com Deus, se o sangue do Cordeiro foi derramado por mim na cruz do Calvário, com certeza todos os meus pecados são perdoados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ainda nos dá um reforço a respeito disso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus, quando olha para nós, nos vê como justos, como pessoas íntegras, porque Jesus já morreu por nós na cruz e os nossos pecados foram perdoados. João capítulo 1, versículo 29, ainda nos dá uma palavra a respeito disso. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro, que morre na cruz por nós, para nos purificar de todo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, ainda nos diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que a gente aprende é que a expiação de Jesus foi suficiente. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para nos purificar de todo pecado. E é assim que nós precisamos crer e precisamos tomar posse dessa palavra, para que nós possamos, então, seguir em frente. Deixar os pecados que praticamos para trás e seguirmos em frente, em busca de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Precisamos compreender claramente a justificação. E muitas vezes a pessoa não consegue compreender. Se você foi justificado, significa que você agora é visto por Deus como uma pessoa justa. E é isso que significa essa aplicação da justificação sobre as nossas vidas. Nós agora somos vistos por Deus como pessoas justas.
Não somos justificados pelo nosso comportamento. Não somos justificados pelo estilo de vida que temos. Nós somos justificados em Cristo Jesus. É o que Jesus fez na cruz que vai nos justificar de todo pecado. E aí Deus, quando olha para nós, nos vê como justos, porque a justiça de Cristo é aplicada às nossas vidas. E é esse o ensinamento das Escrituras e que nós precisamos abraçar para as nossas vidas, para que nós possamos sair desse estado de desânimo. Então, se você, por algum motivo, por algum pecado passado, tem estado desanimado, eu quero dizer, você precisa deixar a incredulidade de lado, crer na palavra de Deus e abraçar aquilo que Jesus fez na cruz por você. Você foi perdoado, está sendo justificado em Cristo Jesus. E assim, como justo, você então tem que seguir em frente e buscar desenvolver a sua vida cristã. Uma outra coisa que nós precisamos entender, que muitas vezes não é entendido, é que é a doutrina da nossa união com Cristo, é chamada união mística. Alguns chamam de união orgânica. Mas o que é essa doutrina? O que é que essa doutrina nos ensina? Inicialmente, salvação significa união com Cristo, ser um com Ele. Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11, nos diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja que o apóstolo está, a partir daqui, ele vai justamente falando a respeito do que aconteceu com Cristo e da relação disso com a vida da igreja. Então, nós fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que a gente vai observando é que existe uma ligação fortíssima entre o que Jesus fez na cruz e a nossa vida. E nós precisamos tomar posse disso, porque há uma interligação entre o sacrifício de Cristo e os benefícios espirituais que nós recebemos. Colossenses 3:3 ainda diz o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo e Deus. Gálatas 2, versículo 20, ainda nos diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, agora, o que acontece comigo é que Cristo vive em mim. Há uma interligação, há uma união mística entre a igreja e Cristo. Nós precisamos entender esse aspecto também. Nisto conhecemos, 1 João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, o que a gente observa nos vários textos que nós temos lido, é justamente essa necessidade que nós temos de compreender que tipo de implicação a conversão trouxe para as nossas vidas. A fé cristã traz para as nossas vidas.
Nós estamos ocultos em Cristo. Não há mais condenação. Não há mais qualquer tipo de barreira entre nós e Deus. E essa consciência precisa ir crescendo em nossas mentes, em nossos corações. Nós precisamos ler a palavra e nós precisamos tomar posse da palavra. E a palavra nos diz que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Então, você que está me ouvindo nessa manhã ou nessa noite, nesse dia, né? Você que está me ouvindo hoje, que Deus possa abrir o seu entendimento, possa abrir o seu coração, que você possa tomar posse do perdão que Jesus já lhe concedeu e que você possa seguir em frente, que os seus pecados fiquem para trás, os pecados passados, e que você possa seguir em frente, livre dessas culpas, desses sentimentos de tristeza, desse estado de depressão espiritual, livre desse desânimo que tem destruído a sua espiritualidade. Deus tem um projeto para a sua vida e você precisa se desvincular desses pecados passados, dessas culpas passadas, para que você possa seguir em frente e assim crescer espiritualmente, se tornar uma referência de espiritualidade como foi com Paulo. Eu imagino que Paulo, se fosse como alguns de nós, que não tomasse posse do perdão de Deus, provavelmente seria uma pessoa num estado de depressão intenso, porque ele tinha uma consciência intensa do tipo de pecado que ele tinha praticado, a ponto de se achar o pior dos pecadores. Mas ele também tinha uma consciência do perdão de Deus, da graça de Deus que superabundou sobre a vida dele. E é essa consciência que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Então, não importa o que foi que você fez no passado, se liberte dessa culpa, porque Jesus já morreu por você na cruz. E siga em frente, glorificando e engrandecendo o nome dele. Você está agora oculto em Cristo, você está agora protegido por Cristo. Deus, quando olha para você, vê uma pessoa justa, justificada. Você está completamente purificado do seu pecado. E assim, siga a sua vida em Cristo Jesus. E busque crescimento, e busque se desenvolver. E Deus certamente vai restaurar em você a alegria da sua salvação. Vai restaurar em você o prazer de estar na presença de Deus. Vai restaurar em você a sua vida devocional, o desejo de continuar crescendo no conhecimento da palavra e buscar desenvolver a sua vida espiritual.